Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. E aí, meus queridos, tudo bem? Lembra que ontem a gente tava no Réveillon, o nariz coçou, a gente espirrou, abriu o olho e já tava no meio do ano? Pois muito que bem, já estamos no final do mês de julho com agosto espreitando ali na esquina. O tempo passou rápido demais da conta e trouxe um monte de produção legal junto. E é por isso, meus queridos, que a gente tá aqui de volta com a nossa curadoria de milhões. Demais! Meu nome é Renato Sansão e hoje estou muito bem acompanhado pela nossa Paulinha Trevisan. Mas, dessa vez, a dica não vem das suas aventuras pela gastronomia gourmet, tem mais a ver com pássaros. É isso mesmo, Paulinha? É isso mesmo. Oi pra todo mundo. Eu adoro gravar Imperdíveis porque eu saio daqui cheia de coisa boa pra assistir. E a minha dica de hoje é boa demais. Eu sei que eu sempre falo isso. Algumas são melhores do que outras. E hoje tá naquela prateleira de cima. E quem também tá de volta nos nossos imperdíveis depois de umas férias no nosso país tropical, Rodrigo Cunha, o nosso oráculo do entretenimento. Cunha diz pra gente, você tem atendido muitas ligações ultimamente? Qual a cor do telefone? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, Paulinha, eu tenho atendido aí muitas ligações, mas o meu telefone que é vermelho. Mas, assim como todo mundo e vocês, eu também já tive telefone preto, hein? Dá pra ver que essa edição do Imperdível está cheia aí de dicas de produções nebulosas, hein? E tem mais uma cheia de mortes aqui, mas nesse caso, isso não é problema, né, não, Marcudo? Fala, Cunha, pessoal. Esse é o tipo de morte que faz a gente primeiro se divertir e depois ficar refletindo. É uma coisa que só criadores com mais de 30 anos de experiência conseguem fazer, hein? Muito bom! Olha, antes da gente começar com nossos imperdíveis de julho, fica aqui aquele recadinho especial pra você que veio parar pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. A gente tem programa toda semana sobre filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Se você curtir, é muito fácil de demonstrar todo o seu carinho avaliando o nosso podcast lá no Spotify. É só você digitar Senta que lá vem spoiler ou SQLBS na busca e dar quantas estrelinhas você achar que a gente merece. Eu acho, só acho, que essas dicas aqui valem umas 5, hein? Aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber quais são os seus imperdíveis de julho, tá bom? Ô Norbinha, bora nós! Minha primeira dica de hoje já chega com os 2 pés na boca do estômago. Pacto Brutal, fresquíssimo, estreou aqui na HBO no dia 21 de julho e vai contar pra gente os detalhes do assassinato de Daniela Pérez, atriz que à época tinha 22 anos e é filha da famosa dramaturga e roteirista Glória Pérez. O documentário, que vai ser dividido em 5 capítulos, disponibilizou 2 logo de cara e vai contar como é que foi aquela noite do crime, todas as pessoas envolvidas da família, o marido, o possível assassino, que depois a gente descobre que já é assassino, e a polícia, e como se desenrolou aquela noite inesquecível. Vamos ter depoimentos emocionantes, vamos ouvir novidades e vamos ter o mais puro suco de Brasil no que a gente lembra dos anos 90. Para mim, que hoje tenho 35 anos e que participei muito dessa história, tenho a memória muito viva, é um documentário que me chocou pela vivacidade das cenas, é um documentário que me tocou pela brutalidade da história, é um documentário que em muitos momentos me surpreendeu, porque a gente vê ali que nos anos 90 as devidas diligências policiais e jurídicas eram muito diferentes das que a gente vê hoje, e principalmente porque a gente vai ver caras muito conhecidas do público, como Fábio Assunção, Maurício Matar, Eric Johnson, Alexandre Frota, Cláudia Raia, entre outros. Então pra gente é muito próximo. Vale muito a pena, eu tô já muito curiosa pro 3º episódio. Ótima dica, hein, Paulinha? Eu assisti os 2 primeiros episódios. Realmente, eu tinha 9 anos, uns 9, 10 anos, quando essa história aconteceu. Então, ao contrário do caso Evandro, que a gente falou aqui no episódio 144, eu lembro de bastante coisa da época. E mesmo assim, eu fiquei surpreso com várias coisas que o documentário mostra, especialmente com relação ao trabalho da polícia.
Também tô curioso para ver como continua. E eu desconfio que Pacto Brutal ainda vai ganhar um programa especial aqui no SQLVS, hein? Gente, pra dar uma acalmada nos ânimos, né? Trazer uma coisinha mais gostosa pra você assistir aí, principalmente depois que você já fez o seu jantarzinho, já tomou o seu lanche no final do dia, quer se acomodar no sofá e relaxar. Trago aqui uma animação da Netflix chamada Fera do Mar. Do que se trata Fera do Mar, gente? Aquela história que você já viu muitas dessas em alto mar, com piratas, né? Com desafios, com monstros marinhos e por aí vai. Com a grande diferença que a gente tem ao lado do protagonista, né? Que tem a voz no original dublada pelo nosso Karl Urban, que é o Butcher, né? Lá de The Boys. É uma menininha, cara, muito fofa, muito linda, muito sagaz, muito sonhadora, que perdeu os pais justamente num acidente no navio, né, num desses grandes barcos, e ela tem esse sonho de ser marinheira, de levar essa vida, e ela é super revolucionária, mora no orfanato e tal. Ela escapa do orfanato, se junta com esse protagonista, e a gente rapidamente tem a formação daquela dupla, né, que a gente já viu em Detona Ralph, por exemplo, do cara mais grandão e destemido, com uma menininha muito engraçadinha, muito cheia de vida, e é o que acontece aqui. Tem um fundo político, um fundo feminista, um fundo até progressista, a gente poderia dizer aqui, muito curioso, muito interessante. A animação é muito bem feita, eu faço uma pequena ressalva para os monstros, que deixam um pouquinho a desejar, mas a moral no filme, ela é muito bacana, vale muito a pena ir até o final e receber a recompensa de A Fera do Mar. Ao contrário dos filmes enormes que a gente tem visto por aí, esse tem mais ou menos ali 1h30, tradicional para animações do tipo, mas vale aqui a dica, Fera do Mar, disponível na Netflix. Olha, eu assisti Fera do Mar e eu achei uma gracinha. Aquela protagonista, aquela menina, logo de início, que tem uma cena que a dona do orfanato chega e fala que eles têm que dormir, parar de algazarra, e ela já pula, ela coloca as botas e ela faz um discurso aclamado, todo poético para as outras crianças, e ela já ganhou meu coração ali. Em termos técnicos, eu não sou a maior entendida de animação, mas eu achei excelente. E como você falou, eu acho que é um filme que ele traz uma mensagem a mais. Bom, hoje eu vou falar de uma animação que já tem quase 30 anos e continua boa, que nem quando começou. No caso é South Park, e o filme em 2 partes, The Streaming Wars, que eles lançaram entre junho e julho lá na Paramount Plus. Em bom português, o nome quer dizer Guerra dos Streamings, e é um assunto que está sempre sendo falado. A gente aqui já fez 4 episódios, porque toda hora a coisa muda. Antes eu tenho que explicar que streaming em inglês tem vários significados, além de um serviço de transmissão de vídeo. Também pode ser um corpo d'água, e é brincando com isso que South Park faz esse especial. Na história, a cidade de Denver está ficando sem água, e eles dizem que a culpa é de uma criatura, o homem urso-porco, também chamado de mudança climática, e da agricultura nas montanhas, ou seja, em South Park. E é lá que o pai do Stan, o Randy, que nesse especial é hilariamente chamado de Karen, que é o apelido para aquelas mulheres brancas, ricas e barraqueiras, ele cultiva a maconha dele e está em pé de guerra com o vizinho que faz a mesma coisa. Até que eles descobrem que podem vender o excedente de água que eles esbanjam lá na montanha para a cidade. E aí começa a tal guerra dos streamings, que envolve os garotos ganhando dinheiro com isso, e o Cartman no arco muito engraçado. E tem uma participação do Pip, que tinha sido o personagem dos episódios que mais me fizeram rir nesses quase 30 anos da série. Então o legal é isso, eles partem do excesso de serviços de streaming para fazer um alerta extremamente necessário sobre a destruição da natureza, mas com tudo que a gente gosta em South Park. E na segunda parte, que saiu agora em julho, a gente vê as consequências da seca causada pela guerra dos streamings, e tem várias fustigadas em celebridades que ganham dinheiro fazendo propaganda para criptomoeda. Nem o Larry David se salvou dessa. Tem bastante da Karen, tem o Cartman numa das maiores bizarrices desses 25 anos. Enfim, cada parte tem cerca de 50 minutos, são muito divertidos e passam voando, e já tá tudo lá na Paramount Plus para quem se interessar. Marcudo, você falou do arco do Cartman. Não dá. Gente, eu preciso falar, ele quer convencer a mãe dele a colocar silicone pra que um senhor rico, que é o que vai dominar todos os streamings, I knew it! Se interesse por ela, porque ela vai ficar peituda, e aí ele tenta levantar o dinheiro. Enfim, é genial, não tem como explicar, tem que assistir, é uma excelente paródia do que a gente tá vivendo, sim, com os streams. Eles falam de qualidade, de quantidade, de poder, de quem vai comprar todo mundo, e no final o que resta, e quem tá ganhando dinheiro com isso, enfim, é imperdível.
Meus amigos, minha dica de hoje é um filme aí que poderia ter sido só mais um filme nostálgico aí, genérico, sabe? Desses que tentam pegar carona aí no sucesso de Stranger Things, mas felizmente não é o que acontece aqui. Esse longa, né, que tá nos cinemas aí, é uma adaptação direta do conto de Joe Hill, que é o filho do homem, do mestre do horror, o Stephen King. Minha dica de hoje é o Telefone Preto, da polêmica Blumhouse Productions, dirigido aí pelo Scott Derrickson, que ganhou aí notoriedade lá em 2005 por dirigir O Exorcismo, né, de Emily Rose, grande filme, além de outros projetos aí com foco no terror. E não só, né, por ter dirigido aí também o primeiro Doutor Estranho, mas principalmente por ter tido a coragem de largar a direção do segundo, O Multiverso da Loucura, para fazer nesse projeto aqui algo bastante autoral, né, que marca também um retorno aí às origens dele. Bom, basicamente a história é sobre um menino de 13 anos chamado Finney, que após ter sido raptado por um assassino de crianças e trancado numa caverna à prova de som, ele começa lá a receber ligações das vítimas anteriores desse assassino e um telefone preto completamente desativado, com fio rasgado, nada funcionando. Bem, esse longa, né, de 1h43, aí, ele esbanja a substância, tem uma ambientação ali do final da década de 70, trazendo bastante aquele tom sépia, e ele também tem uma dinâmica narrativa mais contida, sabe? Essa é uma excelente dica aí para quem quer fugir aí do mar de obviedade e coisa genérica aí que tem afligido muito o catálogo da nossa querida Netflix. Legal, Cunha. Eu comentei lá no grupo, depois que eu assisti o filme, que é uma produção com a cara da Blumhouse, né? Que os filmes deles começam bem, mas acabam se perdendo um pouco pelo caminho. E aqui no Telefone Preto eu acho que isso acontece principalmente pelo roteiro, né? Como bem apontou a Lari, que não pôde participar hoje, mais um beijo para ela. Mas enfim, apesar dos problemas, eu concordo com você, eu gosto do clima, eu gosto muito da relação dos irmãos. O garoto protagonista segura muito bem o filme, é um bom entretenimento, com certeza. Falando de serial killer, eu queria dizer que hoje esse Imperdível está para mim que gosto muito do gênero crime, né? No cinema, nas séries, nas novelas, em tudo. Eu sou imbrochável! E a minha segunda dica do dia vai justamente nessa direção também. Blackbird estreou na Apple no dia 8 de julho e já temos, portanto, 4 dos seus 6 episódios disponíveis e eles são maravilhosos. Jimmy Keane é uma ex-promessa adolescente do futebol americano que, por questões ali da vida, acaba se envolvendo num tráfico pesado de drogas, de armas, pega 10 anos de cadeia. E ele não estava esperando. Ele tá ali no auge da vida, ele tá com uma vida toda montada de crime, sim, mas com uma vida super estruturada. A reviravolta da nossa história, que é baseada em fatos reais, para oferecer uma oferta tentadora, para dizer o mínimo. Eles irão comutar a pena dele totalmente, ou seja, ele estará livre caso ele tope entrar numa prisão de segurança máxima, se aproximar do serial killer Larry Hall e obter algumas informações que eu não vou contar aqui para não dar mais spoilers do que o necessário. E uma curiosidade, né? Talvez, eu não sei se vocês podem confirmar, talvez é que essa seja a última atuação do Ray Liotta? É a última, Cunha, é a última mesmo. Inclusive, a gente tem, após cada episódio, né, aquela homenagem a ele, um abraço pro nosso amigo, companheiro, carinhoso Ray Liotta, enfim. É a última vez que a gente viu o cara por aí. Tinha até uma história de que o produtor, que é um produtor famoso, inclusive pra quem gosta do gênero, na hora dá pra reconhecer o estilo sobre Meninos e Lobos. Eu reconheci sem ter visto quem era o produtor, Dennis Lehane. Ele tinha conversado com o Ray Liotta e eles tinham se prometido um papel maior no próximo projeto. Então o Ray Liotta tava super empolgado e eles trazem isso, né, de que ele tava com esse vigor e ele levava isso pra cenas e está muito claro, ele tá muito bem como o pai do nosso protagonista. Vale a gente reforçar, né, eu comecei a ver lá atrás, junto com o Marcudo, e a gente falou, cara, que impressionante a atuação do Paul Walter Hauser, né, velho? Porque a gente tá acostumado a ver ele nas comédias, né? Ele foi o irmão da Tônia lá no I, Tônia, depois ele fez Infiltrado na Clã, né? Unbreakable Kimmy Schmidt, a série. No Destacamento Blood ele também tá fazendo as graças dele por ali. Ele esteve como Horace, né, lá do filme Cruella, que tem episódio aqui no SQLVS, principalmente como a Raya, né, lá de Cobra Kai, que a gente se diverte demais, né, Cunha? Sempre que a gente tem a oportunidade de ver ele por lá. Então é muito curioso ver como ele interpreta esse serial killer, ou possível serial killer, acho que é mais correto colocar assim,
no olhar, né? Nos detalhes, na fala, no jeito, no ombro caído, aquela mãozinha dele, quando ele olha pro retrovisor, arregala os olhos. Enfim, é uma baita de uma composição que lembra bastante o que ele fez no caso Richard Jewell, né? Muito bom, Pimpolhado. Olha, pra gente passar a régua aqui nos Imperdíveis de Julho, eu trago uma dica que provavelmente você não perdeu. Porque se você esteve no Brasil desde o comecinho, final de junho e nesse mês de julho, não tem como você não ter ouvido falar do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Chega! Se por algum acaso você conseguiu não ouvir falar sobre ele, eu vou dar 2 dedinhos de prosa aqui e lembrar que a gente está falando de uma grande mansão abandonada, detonada, destruída, quase caindo aos pedaços no bairro Nobríssimo, lá de Higienópolis, né? Onde mora um personagem muito curioso que há tempos a gente não via aparecendo em alguma história aqui no Brasil, né? Esse personagem é uma senhora de mais de 60 anos que esconde o rosto atrás de uma grossa camada de pomada ou hipoglose, algo do tipo, e esse personagem acaba chamando a atenção do Chico Felitti, que é um jornalista muito competente, biografista e tudo mais, que acha muito interessante e ele se interessa para escrever uma história sobre ela, ele que já tinha escrito a história do Fofão da Augusta, que também é outra história muito curiosa de se pesquisar aí atrás. Muito bem, ele começa a se interessar cada vez mais por essa figura e vai descobrir uma história muito mais escabrosa ali dentro, uma famosa história da história, que é o seguinte: ela manteve por décadas uma pessoa, uma, entre aspas, funcionária, uma empregada da casa, em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos. E fica a nota triste, né? Cabe aqui o comentário de todo mundo que quiser falar um pouco mais, inclusive no nosso post do Instagram, a espetacularização do rolê todo, né? Porque o que não faltou muito debate sobre a escravidão moderna, né? Sobre as condições análogas à escravidão que a gente tem aí, mas sobrou gente indo fazer selfie na casa, teve Luísa Mel resgatando o cachorro na live, né? Com aquele pincher que é do tamanho de uma mesa de jantar. Cara, não faltou a sociedade do espetáculo agindo e deixando o mais importante aqui de lado. Fica essa nota triste, mas é uma dica que vale super a pena. Se você ouviu, fique ligado que em breve acho que teremos uma série por aí. Se você ainda não ouviu, corre lá. A Mulher da Casa Abandonada, disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no Spotify. É boa dica, Sansa. Eu gosto de como o Chico Felitti conta a história, gosto do texto, da edição. E a gente pode até se questionar se tudo aquilo que ele mostra era de interesse público. Mas eu acho que ele dá peso pro crime cometido pela Margarida Bonetti. E ele vai além, naquele que talvez seja o melhor episódio da série, quando ele mostra como tem muitas mulheres negras em situações de escravos aqui mesmo no Brasil. Né? E ele dá voz para algumas delas, para aquelas que querem falar. Porque quem se livra de um negócio desses, eu imagino que nunca mais queira revisitar, né? E agora a gente realmente está vendo as consequências do podcast, consequências que nem o Felitti imaginava, muitas delas lamentáveis, que nem você estava falando agora. Mas no geral, acho que o saldo é positivo, sim. Olha, eu também acho uma baita dica, porque a história e a forma como ela é contada, como disse Marcudo, vem para suscitar um debate que é muito importante. Ainda que ele tenha ficado atrás do espetáculo, que é irem até a casa da mulher e etc. Inclusive vi a mídia chamando ela de coitadinha essa semana. É muito importante que seja feito esse debate. E como vocês falaram, traz o debate. É importante, né, a gente também discutir essa sociedade aí do privilégio. E achei muito legal estourar a bolha do podcast, né? Até então a gente via contos narrativos aí ficando sempre entre a galerinha dos podcasts, mas é difícil, né? Você ter alguma coisa como acontecia lá fora, com tantas narrativas e storytelling que ganhavam o país, né? Lá nos Estados Unidos, especialmente. A gente vê isso acontecendo no Brasil, isso é algo que me deixa muito feliz aí como entusiasta de podcasts. E, eu não pude evitar, né? Eu tava passando lá perto, eu passei na frente da casa e, sinceramente, gente, é curioso demais, né? E não fiz a selfie, mas tem uma energia estranha na frente daquela casa, sabe? Eu não sei se é psicológico, eu não sei o que acontece. Pra quem ficou, né, órfão, a série acabou na última semana, né, os 7 episódios. Pra quem ficou órfão, sentiu saudade, falou, meu Deus, o que eu posso ouvir agora nessa linha True Crime, né? Eu vou fazer a ponta da nossa primeira dica com a última, né? A gente começou falando de Pacto Brutal, da história da famosa Daniela Pérez, com um monte de famoso da novela de Corpo e Alma na época, né, ali, com
a Mulher da Casa Abandonada, até então uma desconhecida, né? E aí eu acho que vale a pena falar um pouquinho aqui de Praia dos Ossos, né? Que é uma série da Rádio Novelo, muitíssimo bem conduzida, maravilhosa, que fala basicamente sobre o assassinato da socialite mineira Ângela Diniz, modelo também, lindíssima, né? Pelo empresário e playboyzaço, né? O Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, lá na Praia dos Ossos, em Búzios, né, Rio de Janeiro. Olha, Praia dos Ossos é maravilhoso e essa história realmente mexe muito comigo pela forma como foi conduzida, mas também não podia deixar de falar do caso Evandro. A gente tem, além do podcast que é maravilhoso, do Ivan Mizanzuki, que também tá fazendo o caso dos meninos de Altamira. Então são podcasts maravilhosos para quem gosta desse estilo. E tem a série lá na Globoplay e tem episódio aqui no SQLVS, um dos episódios que eu mais gostei de gravar. O material todo é excelente. Bora relembrar para você fazer sua listinha aí? Olha, a primeira dica da Paulinha, Pacto Brutal, tá lá na HBO Max. A minha primeira dica, Fera do Mar, tá na Netflix. A dica do Marcudo, South Park, The Streaming Wars, tá te esperando na Paramount Plus. A dica do Rodrigo Cunha, Telefone Preto, está em cartaz nos cinemas. A segunda dica da Paulinha, Blackbird, tá lá na Apple TV Plus. E a minha segunda dica, A Mulher da Casa Abandonada, Praia dos Ossos, o Caso Evandro e diversos outros podcasts de True Crime se encontra no Spotify e nos demais tocadores por aí, tá bom? Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. E você aí que tá ouvindo a gente, gostou das dicas? Então fica por dentro que todo final de mês, aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, a gente volta com os nossos imperdíveis, uma cunhadoria de primeira pra você escutar na sua cama, no sofá, no carro, no busão, na academia ou lavando aquela pia de louça gostosa. Obrigado, queridos. Obrigada, pessoal. Um beijo. Falou, meus queridos. Até a próxima. E hoje acabei de criar uma lista diferente. Lista de podcasts aí do Spotify, porque a outra já tá lotada. Até o próximo. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!